Se essa dungeon fosse minha, eu mandava armadilhar. Isso. Daqui é o Ricardo Tavares, do Jogador Sonhador, e você está ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou Ivar. E eu sou o Arthur. Por que você não fala eu sou o Ivar? Porque só existe um Ivar. Não, porque é o seguinte, primeiro que meu pai também chama Ivar. E se eu falar eu sou o Ivar muito rápido, parece que eu sou o Ivar. Mas você vai uivar. Exato. Ah, entendi. Uivei. Essa é uma outra história que eu pretendo contar quando a gente falar sobre live actions. Olha só, tem uma história de live action. Isso é uma sugestão que a gente Então você é larpista? Nós dois. Isso é, assim, sou e das antigas. Sou e das antigas. Também tem umas histórias de LARP, mas elas são bem negativas. Enfim, tá? É que assim, quando o negócio é muito alternativo, a chance de ser legal e a chance de dar as duas são muito grandes, sabe? Grande. Vamos falar sobre LARP então, mais dia menos dia. Hoje nós vamos falar sobre a parte 2 de Dungeons. O retorno. Se você não ouviu a parte 1 da semana passada, pare agora! Volte e escute o da semana passada. Se você já ouviu, beleza, continue com a gente. Ou recapitula, né? Bom, recapitulando então, boa ideia. Vamos fazer o trabalho por eles? Vamos recapitular. Tá. Nós definimos que dungeon é uma coisa muito específica. Não dá pra ficar falando assim, a nave espacial é uma dungeon. O castelo é uma dungeon. Não, apesar de que tecnicamente é uma dungeon, dungeon, né? Uhum. Ou em francês, donjon. Donjon. Né? Não é Dom João, é Dom João. Mas talvez o Dom João tivesse uma dungeon. Tem só coisa específica e nós definimos que dungeons são mais mortíferas do que o normal. Sim. O que é um problema se você está jogando Call of Cthulhu, né? Então nós vamos começar os jogos, vocês morreram. E né? os 4 tipos de dungeon, né? E os 4 tipos de dungeon que o Ivar tão magistralmente elencou para nós. Obrigado. O cara tá com uma colinha razoável. Foi né? apenas um pequeno esforço, assim, de mais ou menos umas 3 horas, assim, que eu fiquei pensando nisso hoje à tarde. Ele quer confete. Não, essas 10 páginas, você acha bonito. Na verdade... Quer dizer que você não fez nada esse dia, você ficou 3 horas coçando. Não, cara, eu me preparei e estudei para tentar deixar uma das melhores edições do Vozes da Terceira Terra. Uau. Em respeito a você, Marcelo, você, Arthur, e aos ouvintes que estão com a gente. Recapitule, então, em vários tipos de dungeon. Os tipos de dungeon são 4 tipos básicos e pode haver combinações, pode haver outros tipos específicos também, né? Tem uma dungeon tipo prisão, que é a masmorra clássica, você joga prisioneiros lá dentro, então os aventureiros vão lá para resgatá-los ou para buscar informações. Ou vocês são prisioneiros também? Ou eles podem ser prisioneiros, a missão é escapar da dungeon e não entrar. Né? Mas tem que ter o componente de exploração, não pode ser um survival horror, porque senão você quer fugir o mais rápido possível, você não vai explorar. A primeira aventura de D&D de todo mundo que eu conheço, que foi a Dungeon de Zanzibar, inclusive pro pessoal que foi amamentado com Vampiro e Lobisomem, eu precisei mestrar para eles depois para eles verem os primórdios do RPG no Brasil, né? E jogamos a fuga da Dungeon de Zanzibar. Você tá escapando, mas você explora pra caramba. Você tem como explorar toda aquela dungeon, né? Uhum. É uma dungeon prisão. É. Você tem o segundo tipo, que é como você constrói uma dungeon, ou você pega uma caverna para transformar num lugar onde você vai guardar ou esconder coisas valiosas, tesouros, itens mágicos. Você tem também uma dungeon que pode ser uma base subterrânea, um quartel, ou um laboratório de uma criatura poderosa, uma fortaleza, que é uma combinação dessas duas. Ou então uma dungeon é uma estrutura geralmente subterrânea, uma caverna, um complexo construído que é usado como moradia. E aí você pode ter desde uma toca, que é habitada por uma criatura ou um pequeno grupo familiar, até um ecossistema inteiro ali dentro, com relações de dominância, submissão entre as várias raças, os vários tipos de criatura que habitam aquele lugar. Aí tem aquele livro, né, o Viagem ao Centro da Terra, que existe. Né? Mas até chegar no lugar... Verdade, nós temos montes de exemplos inusitados de dungeon, né? Bom, Ivan, a minha pauta acabou no episódio passado, agora é toda sua. Muito bem, né? Essa pauta aqui, digamos que seria um momento de masturbação mental para mestres de jogo, tá?
Para vocês pensarem também, pra gente pensar aqui. A coisa que a gente faz de melhor. A gente pega um tema imbecil que daria pra acabar com ele em 5 minutos, a gente fala 1 hora sobre ele. Ou 2. Mas não é... Como é o caso hoje. Que o negócio rendeu tanto que tivemos que dividir o episódio em 2. Os ouvintes estão ouvindo isso com 1 semana de diferença. Nós estamos ouvindo com meia hora e 2 cervejas de diferença. Ui. Ou no meu caso, 2 Pepsis, porque cerveja é muito pouco pra mim, velho. Não dá. O Ivar, se não menos de 40 graus Gay Lussac, ele não bebe. Se deu 38, 36 ele põe um pouco de combustível e aí bebe, né? Aí vai. Eu vou lá no posto, pego um pouquinho de álcool, né, e coloco junto. Lógico. Mas vamos às dungeons um pouco mais calibradas agora, né? Muito bem. A frase-chave, ou a pergunta-chave da sessão de hoje, né? Se eu fosse construir uma dungeon, o que eu faria, o que eu colocaria ali dentro e como eu faria? Lembrando que a gente falou no final do episódio passado, que as dungeons elas têm que ser perigosas, tem que ter um nível de letalidade alto, mas não podem ser impossíveis, senão não tem graça. Por incrível que pareça, jogar o joguinho Dungeon Keeper é divertido, mas não ajuda. Né? Ele não te dá ideia nenhuma. Eu joguei aquela porra daquele jogo achando que ia... Nossa, vamos fazer dungeons fenomenais agora. Não. Mas o que rola? Eu não cheguei a jogar o Dungeon Keeper. Eu sei do que se trata, mas eu não cheguei a jogar. Você é o Dungeon Keeper. E aí você constrói a dungeon, povoa ela. Agora eu não lembro se você põe monstros ou se você tem que colocar coisas para atrair monstros. Porque tem um cronômetro invisível que daí a um tempo vão vir aventureiros para saquear a sua dungeon. Então você tem que proteger a sua dungeon dos aventureiros. É um jogo divertidinho, velhinho assim. Ele lembra... Sabe aqueles jogos... O primeiro Dungeon Keeper, pelo menos, aqueles jogos de Mega Drive de... isolinear? Sim, sim. Tipo Fallout, assim, sabe? É naquele naipe. O Dungeon Keeper 2 eu nunca joguei. Dizem que é 3D de verdade. Mas é divertidíssimo. Você perde horas rindo sozinho, né? A satisfação, né? Dungeon Master's Wet Dream, naquele jogo. Só que você não aprende muito pra fazer, ainda mais RPG nos dias de hoje, né? Com jogadores mais exigentes, né? E mais exigentes de cenários verossímeis. Como nós falamos semana passada, existe uma diferença entre verossimilhança e realismo. Sua dungeon pode ser completamente real, mas se ela for verossímil, tá beleza. Se ela tiver uma lógica interna, seja qual for, mas se tudo for consistente, né, ela pode ser o mais inverossímil ou o mais irreal possível. Bom, mas pensando na verossimilhança, a primeira coisa que você tem que fazer ao construir a sua dungeon é o motivo para ela existir. Sim. Você vai escolher um dos nossos 4 pontos e suas 3 variações, cada um tem 3, é isso? Cada um tem 2 ou 3 aqui. Ou uma combinação de alguns deles, né? E o porquê os jogadores vão explorar essa dungeon. Isso é o de menos, você vai pensar nisso. Mas uma coisa que você pode pensar no final. Porque isso até tá subentendido no tipo de dungeon. Eles podem esbarrar com ela, eles podem fugir, eles podem buscar alguma coisa, eles podem estar interessados em alguma coisa lá dentro. Seja um prisioneiro, seja informação, seja um item mágico, seja ir atrás do mal imemorial que se refugiou na dungeon, entendeu? Eles podem... É o típico, né? Você vai lá pra buscar alguma coisa. Ou matar algum monstro, ou pegar algum artefato, ou só pegar um bocado de tesouro e ganhar XP. É uma profissão tão honesta quanto qualquer outra, né, cara? Sim, lógico. Matar monstros é... Entrar no galinheiro e matar 10 mil galinhas. Pois é, né? Pra passar de nível. Se cada galinha der um XP, meu, já pensou? 10 mil? Agora imagina o tempo que você vai passar lá dentro, hein? O Arthur tá aqui com o Undermountain dele, que segunda edição. Essa daqui é da segunda edição. Segunda edição? Teve 2 edições? Do AD&D, né? Que saiu pela Abril. E eu tenho também, além desse aqui, esse aqui saiu em blisters, né, cara? Tudo, a Abril lançou no Brasil Mistara, Forgotten Realms, Undermountain, Carameicos. Eram 2 blisters, né? Então você acaba não tendo caixa. Por exemplo, os meus Forgotten Realms, em português, estão dentro de uma caixa que foi a caixa que veio o Silmarillion de presente pra mim. Cabe direitinho. E os meus Undermountain nacionais estão dentro da caixa do Undermountain The Deep Levels, que fica estufada a caixa, mas sabe, dá até a boca, assim, direitinho. E no Deep Levels você tem o Mimic Greater, que ele não é um baú. Ele é uma porta, ou às vezes o próprio chão. Olha que coisa legal. Então... Mas antes de colocar os mímicos na dungeon, nós temos que construir a dungeon. Temos que contratar quem faça a dungeon pra gente e depois aprisionar nos dungeons. Vamos contratar um bando de goblins pedreiros. Não, precisamos de criaturas mais inteligentes. Você primeiro contrata o boss. Lógico, tem que ter um boss. É verdade, ele vira capataz dos outros, né? Ele que vai chamar os pedreiros. Mas enfim, tá. Mais importante do que mandar é contratar quem mande. Né, lógico. Feiticeiro da Montanha de Fogo.
é uma dungeon. Eu estou lendo agora. Pois é. Você viu? Você lembra? Você lembra? Mas achei que você tinha acabado de ler, eu tô querendo emprestar. Não, depois eu te passo. Eu tô terminando. É que eu morri algumas vezes. Não, eu tô... Não, é porque, sacanamente, o livro só tem uma saída. Eu nunca acabei aquele livro, Não? sabia? Não. É legal. Vale Então, a pena. e- Quem não conhece esses livros-jogos, aproveite que estão sendo reeditados, tá? Principalmente os MES, que dá uma ideia muito Dá- legal. Eu tô muita esperando ideia. eles lançarem Fúria de Príncipes e Robô Comando. Robô Comando é o volume 13 ou 14, é lá pra Ah, eles frente. estão lançando na ordem. Sim, Ah. eles estão lançando na ordem. Eu preciso realmente. Eu vou aproveitar no Natal agora. É que eu joguei meu presente de Natal, mas eu vou ver se eu dou uma encaixada assim. Então tá na época de comprar presente, né? Vou dar uma Tá. encaixada. Né? Bom, escolhido o vilão ou a motivação, né? Tipo assim, aquela dungeon tá protegendo alguma coisa? Aquela dungeon, como a gente falou, pode até ser a passagem pro Vale Encantado dos dinossauros. Aquela dungeon tá prendendo um grupo de pessoas, ou alguém, ou alguma coisa, né? Aquela dungeon. Qual que é o outro? Esqueci. Se ela é uma moradia base, de um quartel subterrâneo, né? Ela é a base de alguma coisa? Ou uma moradia. Isengard. They're taking the hobbits to Isengard. A Hell's Gate Keep, que é de Forgotten Realms, ela é isso. Uma dungeon que era uma base, né, tipo, da civilização, foi invadida por demônios, virou a base dos demônios, depois ela foi explodida e virou a prisão dos demônios. Então ela passou por quase todas as etapas, só falta o tesouro. Interessante, né? É isso aí. Bom, a primeira coisa que eu construiria seria, se eu fosse construir essa dungeon, seria colocar corredores bem apertados, onde as pessoas conseguem passar ou se esgueirando, ou um de cada vez, com teto baixo e com várias curvas. Quer fazer uma dungeon claustrofóbica. Claro, tá, para começar por isso, né? Segundo, por que eu faria desse jeito? Porque só passa um personagem de cada vez no túnel, você não tem eles se agrupando, a não ser em fila. Então eles têm que decidir quem vai na frente. E Isso quem é vai muito atrás. importante. E eu gostei disso que favorece o você está jogando D&D, favorece o role leader, que geralmente o líder ele tá usando uma arma de haste, se for um warlord, por exemplo. Dica para os jogadores que estão começando agora. Se você for fazer um warlord, compre arma de haste, tá? Não vá no corpo a corpo que você não dá conta. Então, E aí você consegue estar atrás e acertar. sim, tá? Só que tem um detalhe, tá? Lembre-se que eu estou construindo, estou pensando em tudo, né? Aham. Primeiro, só passa um personagem por vez, como eu falei. Ele evita efeitos como voo, ou então ele anula a utilidade de feitiços com patas de aranha. Tá? Você começa a neutralizar as vantagens que os jogadores têm para entrar na dungeon. Ela impossibilita o uso de armas como arco. Por exemplo, uma dungeon com muitas curvas, corredores muito apertados, você não tem linha de tiro. Sim. Tá? E armas grandes como espadas de 2 mãos e alabadas. Se o mestre jogar com aquelas regras de que você não consegue manejar uma espada dessa com teto baixo, a espada ou a arma fica inutilizada. Nos RPGs que você tem separação entre arma de concussão, corte e perfuração, arma de corte você não consegue, por exemplo. Esse é uma das características que eu usaria, uma das primeiras Mas que isso eu é o projetaria. começo da dungeon. Eventualmente você vai Sim. largar esse maldito corredor aí, né? Depende. Posso não largar, tá? pode não acontecer. Já gosto de dungeon com variações, sabe? A parte construída, a parte que é gruta, a parte que tem que se esgueirar, a parte sem iluminação, a parte plenamente habitada, entendeu? A parte de terror, a parte de ter que correr de armadilha. Eu gosto de dungeon Mista, né? multi-dungeons. Com vários ambientes, né? Isso é legal, porque você tem que deixar os Vários jogadores... setores. Tem que se preparar de várias formas. Tá? Até com um tipo de equipamento especial, ou com uma lista muito grande de magias, diferentes, assim, dependendo do tipo de sistema que você está utilizando, né? E dependendo das circunstâncias, a dungeon pode ser aquela em que os jogadores ou vão ter que descansar lá dentro, ou seja, eles têm que encontrar armas. Entra naquela sala, que nem no Resident Evil, que troca a musiquinha, né, e aí ele sabe que ele pode descansar. Ou então situações como Under Mountain, por exemplo, tem áreas de escape, que você pode voltar para a cidade e depois continuar, né? Ou encontrar um Town Portal. Você pega o pergaminho, né, casta o Town Portal e fica lá para sempre, até você voltar. Eu já, nas últimas dungeons que eu fiz, eu já pego aquele Dungeon Generator, clico, ele monta, aí eu pego, olho e falo, vou começar aqui e vou começando a contar a história de cada sala e o porquê que elas estão ali, sabe? Lógico que se você tiver a paciência e a malícia de falar, não, vou construir a dungeon, vou começar a desenhar, plá. Esculpir com argila ou esculpir num bloco de isopor, assim, cara, é muito Não, louco. ótimo. Não, se você for esculpir, fizer uma maquete para os Eu quero personagens jogar D&D com vocês. entrarem nisso, maravilha. Mas se você, assim, é um mestre igual eu que...
vamos pegar uma coisa aleatória, porque as dungeons podem ser aleatórias também. Né? Então eu cliquei Ainda mais lá. se você estiver fazendo dungeon com algum efeito de entropia, ou com algum efeito de caos, ou no D&D tem a Fire Realm, né? Pode ter umas coisas realmente aleatórias de verdade, né? E uma coisa que eu acho super interessante, que eu até chupei do... Chupinhei. Chupinhei, tá bom. Desculpe, chupinhei do Castelo Falkenstein, é que o próprio castelo, o Falkenstein, ele tem vida própria. Então, ele é mutável. E a porta daquela sala pode ser que dê em vários lugares. Então isso é uma coisa super interessante do mestre pensar em colocar na dungeon. Por que ela não pode ter vida? Dungeons mutantes, né? Ou então a dungeon é um organismo vivo. Pode ser também. Onde existe uma sala que pode ser uma armadilha, que é a boca desse organismo vivo. Então tem uma dungeon que ela é literalmente um organismo vivo mesmo. A Wizards of the Coast lançava umas side quests ou aventuras mais curtas na internet. No site da Wizards, para você pegar no tempo da 3ª edição e 3.5. Uma das últimas que saiu, ela nem era tão pequena assim, era uma dungeon que era imagina um planetoide, só que ele se eleva no céu, vindo de outra dimensão, e quando ele chegasse no Zenith, o mundo acabava. E esse planetoide era tipo um deus, assim. Dentro era uma dungeon monstruosa, e ele era um bicho vivo. A ponto de se você atacar a parede o suficiente, ele sangrava ácido em você, sabe? Era um monstro, você andava dentro do planetoide que era um monstro mesmo, de ter pelo no chão, de te impedir de correr, por exemplo. Isso é interessante para aventuras épicas, né? Era uma aventura de fim de mundo, porque como eles já tinham anunciado a 4ª edição, era assim, você quer acabar com o seu mundo para começar uma aventura nova? Pega seus personagens de 20º nível aí e joga essa aventura, né? Tem da série Aventuras Fantásticas, que tem os livros-jogos, eles lançaram também alguns livros que eram dungeons ou cenários prontos para você jogar com os seus jogadores, né? Não eram livros-jogos, eram módulos de aventuras. E uma delas foi chamada em português de O Saqueador de Charadas. Eram 4 aventuras, e uma delas você entrava numa caverna, mas essa caverna era um organismo vivo. E cada sala da dungeon você ia passando por alguns órgãos desse organismo vivo. Você entrava no estômago, você entrava no cérebro, você entrava no intestino. Tá? Mais ou menos como Viagem Fantástica. Né? Tá. Aventuras Fantásticas, Viagem Fantástica. Got it? Tem aquela série de livros da Anne McCaffrey, que é Dragon Riders of Pern, e tem um jogo pro Dreamcast, eu não sei se é pra PC. 99 ou 2000. Saiu o jogo Dragon Riders of Pern. E tem, em dado momento, você chega numa caverna de metal, que é uma nave espacial enterrada, só que ela tem umas partes que estão abertas, abriram, você está numa caverna, numa gruta normal, de repente você entra numa caverna de metal. Só que ela como tem partes que colapsaram, tem partes que estão desativadas, tem partes que estão funcionando, virou uma dungeon mesmo. Está dentro daquelas regras de o que é uma dungeon que nós estabelecemos, ou melhor, que eu impus, e vocês concordaram? Sim. No episódio da semana passada. Não é vou adaptar isso aqui para virar uma dungeon. Não, ela funciona como uma dungeon. Tanto é que você, como protagonista, não sabe que é uma nave espacial. Né? O seu personagem lá, o The Core. Para ele é uma caverna de metal. É interessante quando o mestre for construir a dungeon, ele saber de toda a história. E ao decorrer do jogo, quando os jogadores irem perguntando das localidades, da situação da sala, o mestre ir dando as deixas para eles pensarem no que está acontecendo, o que era aquela sala, certo? E essa dungeon que era uma nave espacial era que tipo daquelas 4? Ou não se encaixava em nenhum tipo? Eu tentei procurar definições que não se encaixassem nessas aqui. Mas foi muito difícil. Dentro do contexto, não dá para encaixar. Dentro do contexto da história do jogo, você tem que ir lá para encontrar a tecnologia perdida. Então é uma dungeon de tesouro. Entendi. Que ela é guardada pelos próprios mecanismos de defesa naturais da nave. Então ela não tem, digamos, guardas, tem armadilhas. Exatamente. Não, até robô. Certo. Tava lembrando aqui do desenho dos Thundercats. Acho que é o desenho que tem mais dungeon que eu já vi. Tem mais dungeon que o He-Man. Por quê? A Toca dos Gatos é uma dungeon. A Pirâmide do Morra é uma dungeon. O Castelo Plundar é uma dungeon. O povo lá dos Lunatak é uma dungeon. A torre lá dos novos Thundercats é uma dungeon. E não saiu o RPG dos Thundercats. Não saiu. Uma deixa. Tá. Beleza, tá. Muito produtores de jogos de RPG que estejam ouvindo a gente. A gente quer royalty. A gente não, cara. A gente não fez Thundercats. Droga! Bom, então vamos falar um pouco de obstáculos também. O que a gente pode colocar na dungeon e começar com obstáculos, digamos, não mágicos. As questões ou naturais ou construídas dentro de uma dungeon dessa que nós estamos produzindo aqui. Tá? Por exemplo, posso citar
que esses obstáculos nem sempre são para matar ou ferir os jogadores, mas sim para atrasá-los ou para aprisioná-los num lugar onde os guardas ou os monstros vão ter facilidade para encontrá-los. Tá? Ou para causar dificuldades para os jogadores assim, mas que não são letais ainda. Por exemplo, posso fazer uma grande área que seja toda submersa em água. Isso causa dificuldade de movimentação, deixa o equipamento encharcado, a água pode estar contaminada com veneno, toxina, seja o que for, tá? Ela faz com que os magos, especialmente pensando em D&D, um pouquinho mais os antigos, que eles tenham que memorizar muitos feitiços de respirar sobre a água, de acordo com o tamanho do grupo, e impossibilita o uso de várias armas. Então você cria esse tipo de problemas para os seus personagens. E aí você pode colocar debaixo dessa área alagada, preferencialmente alagada até o teto, né, criaturas que se dão muito bem debaixo d'água. E aí os seus jogadores vão finalmente saber por que você estava nas últimas 3 aventuras fornecendo um monte de item mágico que só funciona debaixo d'água, um monte de magia para respirar, freedom of movement, né? Os caras assim, por que esse cara tá me dando esse elmo de respirar debaixo d'água? Cacete, eu não vou usar, vou jogar fora. Bem feito. Eu vendo. Eu vendo. Tá aqui uma razão. Sim. Posso colocar também, se não for trabalhar com água, posso trabalhar com o elemento oposto. Posso colocar algumas partes da dungeon próximo a fontes de calor. Por exemplo, se for uma dungeon de montanha, próximo ao magma. Isso força os jogadores a retirarem armaduras muito pesadas, porque eles vão começar a cozinhar lá dentro. E você já até dá a deixa do perigo, né, cara? Os jogadores já começam a se preparar. Primeiro você fala assim, a dungeon é na montanha de fogo. Ah, pera um pouquinho, deixa eu preparar meus feitiços de proteção ao fogo aqui, né? Eu lembro, a semana passada, isso é legal, se o DM conseguir pensar assim, com antecedência, por exemplo, a próxima missão vai ser encontrar a gema do dragão branco que fica no Ártico. Tá jogando Dragonlance, por exemplo, no sul. Os jogadores já vão sacar isso. E aí você, 6 aventuras pra trás, tinha feito os jogadores passarem por uma cidade que tinha um mago especializado em magias de frio. Aí os caras, até aquela cidade, vocês lembram? Vamos voltar lá e comprar uns pergaminhos? Aí que é a magia da campanha, né? Isso, e as coisas ficam conectadas e a dungeon fica aparentemente impossível, mas as dicas já foram dadas antes. Você já preparou seus jogadores ou já deu algumas dicas sobre o que eles têm que fazer para passar por essa dungeon. Aí depende deles aceitarem ou não. Outra coisa que pode ser feita, isso puxando uma referência que já apareceu no episódio anterior, você pode colocar vários tesouros falsos no meio do caminho. Se for uma dungeon de tesouro. Eu ia perguntar. Isso é mais interessante que uma dungeon de tesouro. Isso, né? E não abuse dos mimics, né? Porque... Não precisa. Não, é verdade. Tem muita gente que... Aqueles bichos parecem estalactite que caem em cima de você também, ó. Porcaria. eu sei qual que é. Tem aqui. Cadê aquelas fichas de monstro? Não, assistam lá dentro. Quer que eu pego lá? Não. Agora já passou o time, não se preocupe. É que eu queria ver se eu pegava na hora. Se demorar pra pegar, não sei o quê. Isso aí. Ou seja, coisas bonitas que não têm valor real, ilusões ou distrações. O tesouro real, ou a informação real, o artefato real, pode estar disfarçado como um objeto comum ou ser algo aparentemente sem valor. E aqui que vai a referência para o episódio anterior. Falamos Indiana Jones e a Última Cruzada. Tem a cena do final do Indiana Jones e a Última Cruzada, né? É aquele cálice o mais surradinho, né? Que é o que eles estão procurando. Enquanto que todos aqueles outros que são lindos e maravilhosos não são o objetivo real, no caso da aventura. Mais uma dica. Momento das armadilhas, tá? Agora é a hora de contar histórias sobre armadilhas memoráveis que colocamos em nossas aventuras. Tem não é necessariamente uma armadilha, tem um monstro que eu adoro. Eu acho que ele vem ou no Undermountain ou no Undermountain The Deep Levels, que é o Masked Horror, que é uma armadura habitada por um bicho que sai de fase. E o mais legal é que os jogadores primeiro pensam que é um morto-vivo, ou pensam que é um golem, sabe? Eles pensam várias coisas, ou é alguma coisa animada, eles pensam várias coisas. Ninguém saca que é o Masked Horror. E eu acho que ele cai muito bem em armadilha. O mestre, ele tem que deixar... Helmet Horror, não é Masked Horror. Helmet Horror. Ele mora no capacete do elmo, então. O mestre, ele tem que descrever o monstro e não simplesmente falar, você está lutando contra um Tarrasque. Um Masked Horror ou qualquer outro monstro seja, sabe? E mostrar a fotinho. Uma coisa que eu acho muito válida para os mestres é não nomear os bichos, né? Não nomear os bichos e não deixar o jogador folhear o livro dos monstros e o livro dos mestres. Isso pra D&D. E até na hora que você apresentar o monstro, muda a cara dele. Por exemplo, nestas
Hoje é quarta, nesta terça-feira, normalmente eu jogo Monday Night Fights de Skype, mas foi na terça-feira. Eu peguei, por exemplo, não tem Aurum Vorax na quarta edição. Eu peguei a ficha da Hiena, entendeu? E descrevi o Aurum Vorax. Sabe, eu não só peguei um monstro que os jogadores, que não estava no livro, como um monstro que os jogadores não conheciam. Sim. Depois eu acabei contando o nome, mas você não precisa contar o nome, você descreve. É um bicho baixinho, de 8 patas, o pelo parece feito de ouro, as garras parecem feitas de cobre, entendeu? Não precisa falar que é Aurum Vorax, entendeu? E aí o NPC pode falar o nome, ou o jogador não precisa ficar sabendo. Ou se você nunca usou um Grell antes. Não fala que aparece um Grell. Não, é um cérebro gigante com um bico de papagaio e com tentáculo. Eventualmente vai ter o jogador que é velho de guerra e fala assim, é um Grell. Exceto que se ele for o DM, isso é uma dica para os DMs. DM, jogando o jogo de outro DM, não fica dizendo isso. Eu sei que a armadilha é essa. Eu sei que o monstro é esse. Fica calado. Tá? É mais divertido para você e para os outros. Entra no seu personagem. Entra no personagem. Fala, meu Deus, que bicho é esse? Ou então, se você é um DM e os seus jogadores já decoraram o livro dos monstros, comece a mudar pequenas características. Eu comecei a fazer isso porque eu tinha um jogador meu que nas horas vagas, ele tinha o livro dos monstros, mas nunca mestrou. Ele meio que ganhou o livro do AD&D. E ele folheava no banheiro e ficava lendo. Era um cheatbook. E era frustrante, porque ele sabia as defesas e vulnerabilidades dos monstros. Eu comecei a fazer? Comecei a fazer isso. O urso, na verdade, estava usando as estatísticas do lobo. Sabe? O vampiro estava usando as estatísticas do Lich. Ou na própria descrição. Quer dizer, se os seus orcs, geralmente no livro dos monstros, tem pele esverdeada, acinzentada, coloque um humanoide feio, com presas protuberantes. Verruguento que tem pele azul. Verruguento, cara. Orc tem que ser verruga. Pois é, cara. Que tem isso pele azul. É um prelúdio para a próxima gravação que a gente vai fazer, que é culturas exóticas. É isso aí. Mas tem a ver, sabe? Você começa a mudar alguns detalhes, mas por dentro a coisa é a mesma. As estatísticas são as mesmas, mas a aparência, você só contando como o monstro, o inimigo se parece, qual é a aparência dele, o pessoal já não se prepara mentalmente para lutar contra um monstro que tem fraqueza conhecida. Por exemplo, aquelas medusas assim, né? A hora que aparecer uma mulher com cobras em vez de cabelo, né? Você não tem todo mundo correndo para buscar espelho o exemplo da medusa, ele é bem radical porque todo mundo conhece a lenda da medusa, até porque viu o filme Jasões Astronautas, né? Os astronautas, Jasões Astronautas. Argonautas. Eu gostei de ver o filme Jasões Astronautas. Crossovers. Isso é por lobisomens da Força Estelar, né? Nossa, é mesmo, cara. Aí, ó, Renato, faça aí Jasão e os Astronautas pra gente. Então, armadilhas, tá? Armadilhas, assim, são coisas que vão desafiar os personagens, especialmente vão desafiar a capacidade de raciocínio dos personagens, para que eles tentem escapar daquelas armadilhas da melhor maneira possível, ou pelo menos sem tomar tanto dano, do nível de letalidade da dungeon que você, engenheiro-mestre, ou mestre-engenheiro, construiu. Por exemplo, agora podemos falar de algumas armadilhas que enfrentamos como jogadores ou que fizemos como mestres, tá? Recentemente eu fiz uma armadilha que eu tirei do... como é que chama o blog? Eu vou colocar na show notes, eu não lembro agora. Acho que é Dungeon Mastering. Não. Encounter a Day. Lembrei. Encounter a Day. Between a rock and a soft place. Entre uma pedra e um lugar mole. Que era uma pedra tipo Indiana Jones que rolava pela corredor descendente. Clássico. Tinha um buraco no teto. Depois do buraco no teto, e eu até coloquei o buraco no teto quadrado, os jogadores não sacarem que era uma bola. Pisando numa placa, a bola caía, meio que nem bola de boliche, né? Quando os pinos são recolhidos assim, eles iam descer correndo, certo? Lá embaixo, acabava o corredor e tinha um cubo gelatinoso ocupando. Cubo gelatinoso, cara! Cubo gelatinoso é ótimo pra você montar armadilha. E pra f*** os jogadores. Também. Outra armadilha que eu gosto muito é uma que tá nas cartas. Tem aquelas cartões de armadilha de Under Mountain, que é uma... Nossa, eu não vou conseguir descrever. Ela é um... tem naquele filme American Treasure com o Nicolas Cage, National Treasure, sei lá, que é uma plataforma que... A busca do tesouro perdido. A lenda do tesouro perdido. Né? É uma plataforma que ela tá apoiada por um negócio no meio. Então ela vai... Tipo uma gangorra, gira, né? Tipo uma gangorra. Ela gira, mas ela joga os jogadores
para baixo de todos os ângulos. Eles têm que fazer testes para equilibrar. Uma variação dela que eu acabei fazendo recentemente, não usei, descartei em nome dessa Between a Rock and a Soft Place, que era a dungeon que o Daniel Anandi do Rolando 20 sugeriu. Que lá embaixo tem um monte... Será que foi ele ou será que eu li um blog? Agora eu tô confundindo. Enfim. Se não foi, agora é. Tem um buraco. Sim. Cheio de estacas. E aí você põe até uns esqueletos lá no fundo. Clássico. É. Só que é relativamente fácil sacar que esse buraco tá lá ou porque já tá ativado. Então os jogadores têm que dar a volta. Tem tipo um parapeito que eles conseguem dar a volta. A armadilha é ativada depois que eles passam. Foi eu que falei isso aí. Não, foi ele. Não, foi você. Foi o Ivar que falou. Descobri, foi o Ivar que falou. Que aí lá do outro lado, ele cai. No corredor... Depois que você passa pela porta de saída... Que eles nunca vão pensar em procurar armadilhas, eles caem e aí caem lá embaixo. E tem o escorregador que joga eles lá embaixo, onde você não tem só os esqueletos, você tem bicho, aranha gigante, porque rato gigante. as estacas não são armadilhas. As estacas vão atrapalhar a movimentação, mas eles não são armadilha. A armadilha é o que tá lá embaixo. Pois é. Foi o Ivar que falou. Desculpa aí, Daniel Anandi, não foi você que falou, foi o Ivar. É que a gente teve esse papo depois de uma gravação, acho que da primeira ou segunda. É mesmo, que você estava falando de uns 4 livros que você comprou? Livro das armadilhas poderosas, um negócio assim. Que eu baixei porque eles são clássicos e não estão mais à venda. Ah, tá. Tem uma armadilha clássica. O único motivo pelo qual eu os baixei. Edição do tempo do D&D, primeira edição. Cara, a armadilha clássica que se você não caiu, algum mestre pode pensar e você vai cair um dia, jogador. É aquela... Você está dentro da dungeon, aí você olha, tem uma montanha com aquela escada em espiral, certo? Certo. Em cima daquela escada gigantesca, que você demora uma eternidade para subir, existe o quê? A lâmpada mágica. O que acontece na hora que você tira a lâmpada mágica? Vira o escorregador. Não, tudo desaba na sua cabeça. Aí aparece o gênio, e o que você pede pro gênio? Pra se livrar de lá, pra sair de lá. Aí o que acontece? Você sai, a lâmpada fica. Cara, isso muito louco. Isso quando aconteceu comigo, eu falei, que legal. Meu Deus, cadê a lâmpada? Porque eu precisava da lâmpada pra uma série de coisas na campanha. Na hora que a gente pegou, esfregou a lâmpada, tava tudo desabando na nossa cabeça. Gênio, me tira daqui. Tum. Outro ponto interessante e importante para uma dungeon são as chaves. Que você encontra com os monstros ou em lugares escondidos. As caixas também são importantes. Isso me lembra jogar Doom, cara. Você ter que correr por aqueles corredores e buscar os cartões de acesso coloridos a todas as portas. E você pode fazer isso numa dungeon medieval. Você pode... as chaves, elas podem ter, que nem Resident Evil, ter incrustações, ter marcas... Pistas na chave mesmo, né? Ser de um certo formato, né? Sim. Mas outra coisa, falando de chave, me lembrei de outra coisa. Uma coisa que eu adoro colocar em dungeon, pouquinho. Porque eu gosto muito... Então tem que colocar pouquinho para não ficar previsível. Teletransporte. Você pular para pontos aleatórios da dungeon. Você inutiliza o cartógrafo. Né? Completamente. Mas, eventualmente, os jogadores começam a perceber um padrão, que é importante. Você tem que fazer um padrão para os teletransportes. Tô tentando lembrar o jogo que tem isso, acho que é Blackthorn, que é um jogo velho pra caramba de side-scrolling. O próprio Doom tem, né? Tem teletransporte? Tem teletransporte. Que é assim... Você que ativa. Você entra num lugar que tem um pentagrama, alguma coisa no chão, pum, você passa. Eye of Beholder tinha uns que eram muito chatos. Então, o Eye of Beholder tinha umas coisas assim, que A levava pra B, mas B desativava quando você passava por lá. Exceto que se você entrasse em C, você voltava pra B, só que aí de B você não ia... Nossa, era chato pra caramba. Blackthorn tinha umas coisas assim também, era menos, mas tinha. Uma armadilha que eu gosto de fazer também, assim, aquelas clássicas que você faz uma vez, você acaba com metade do grupo e você nunca mais consegue fazer aquilo porque todo mundo já saca o seu prazer mórbido de fazer aquele tipo de armadura. Que é o corredor em forma de gaiola, ou jaula. Né? Ou seja, você faz uma sala grande, um salão grande de caverna, e você faz um corredor em forma de gaiola, de uma entrada desse salão até a outra. E o que você coloca em volta disso? Né? Você coloca arqueiros ou... pessoas monstros com fundas ou magos para jogar bola de fogo na gaiola, porque o pessoal não tem muito para onde correr. E se eles continuam seguindo os jogadores, é aquela forma do corredor apertado. Mas os inimigos têm muito mais liberdade de movimento para poderem alvejar esses jogadores que estão passando ali. Né? Literalmente, matem os jogadores, né? Atirem naquela gaiola. Outra coisa que eu gostei de fazer uma vez também... essa aqui até é o tipo da armadilha boba, mas é que ela gera bons resultados porque ninguém espera que vai ter um negócio tão
bobinho, sim, né, no meio da dungeon. No meio de um corredor normal, você coloca um piso, uma seção que tem um piso frágil, quebradiço, uma rocha, uma pedra, ou piso de madeira, se for piso de madeira, uma pedra bem fininha, e embaixo você coloca o quê? Cubo gelatinoso. Que encaixa no buraco onde essas pessoas os jogadores estão passando. Uma armadilha que eu uso muito com variações é aquela da Indiana Jones Última Cruzada, do nome de Deus. Só que eu não uso o nome de Deus, né? Eu apresento partes do puzzle, os jogadores ao longo da dungeon têm que formar vai pegando dicas de uma palavra. Chegando naquela sala, para atravessar, fica óbvio que todo mundo viu o filme que eles têm que pular só nos quadradinhos daquela palavra. O legal é que isso permite um replay na dungeon, porque o legal da dungeon não é ser um caminho reto. A dungeon é para os jogadores explorarem. O legal é eles poderem ir para a sala 3 ou para a sala 15, da sala 15 para a sala 8 ou para a sala 7, da sala 3 para a sala 8 para a sala 22, quer dizer, a dungeon tem que ser uma coisa meio aberta. Né? Não pode ser uma... E aleatória, né? Não pode ser um trilho. Você não pode fazer com que os jogadores tenham sempre uma mesma porta. Né? E isso faz com que, quando você tem essa armadilha, de os caras terem que pular, a armadilha em si não vai ser ativada. É mais o puzzle. Né? Eles sacam que não tem a palavra completa, então eles têm que voltar e procurar nas outras salas. Pois é. Então podemos dizer que aquela caverna do Indiana Jones e a Última Cruzada é uma dungeon clássica. Pequenininha, mas é. Sim, né? Que ela tem todos os elementos que já comentamos, né? Outra coisa que eu uso muito, mais do que armadilhas até, são monstros como armadilhas. Na 4ª edição, por exemplo, tem a característica do Lurker, que é um monstro que está oculto até atacar. Geralmente ele ataca depois que outros monstros que estão visíveis atacam. E aí o Lurker pula e ataca. É uma armadilha em formato de monstro. Gosto bastante. Uma também legal. Ela também é simples de fazer, mas ela é difícil de detectar. Você, por exemplo, passa por um túnel e você chega a um ponto nesse túnel, na dungeon, onde você só tem uma direção que é para cima. E lá em cima você vê que tem uma outra entrada para você continuar, talvez no andar de cima da dungeon. E aí os jogadores, eles pegam os personagens, jogam ganchos, jogam cordas para tentar escalar esse muro, que nem precisa ser tão alto. Tá? É mais para parecer uma passagem mesmo. E o interessante é o seguinte, você deixar um teto mais alto, ou com o teto nesse lugar mais alto, ou então escondido, e você colocar ou estacas de cabeça para baixo no teto, ou então alguma coisa que cause dano. Caco de vidro. Caco de vidro, por exemplo, né? Gilete. Lanças, enfim, né? Gilete com AIDS. Nossa. Giletes com cocô, que fica infeccionada, né? Ué, por que não, né? Isso era tática de guerra, né? Então, no meio dessa escalada pela corda... Gilete com cocô? Era tática de guerra? Não, lanças contaminadas com cocô. Ah, tá. Pra você espalhar, você além de ferir, você infecciona o ferimento. Se você pensar nas guerras, tem muita armadilha legal, né? Tipo, fiozinhos que você passa e te joga pra cima, fiozinhos que você passa e vem uma tora rolando em sua direção, presa por um cabo. Essas coisas são interessantes também colocar na dungeon. Então, só pra concluir o assunto, né? Essa armadilha de escalar um pedaço da dungeon, ela é ativada quando você está no meio da escalada. É um poço de gravidade invertida. Você é jogado para cima e bate nas estacas, a armadilha é desativada e você cai. Você toma dano 2 vezes. Fantástico. Perfeito, né? Então, são armadilhas que desafiam o senso lógico dos jogadores e que, especialmente em mundos de fantasia medieval, podem ser feitas porque você sempre tem a desculpa da magia. E de monstros e seja lá o que for. Uma coisa muito cruel, tá? Que isso não dá pra fazer em todos os RPGs por conta de regras específicas, mas um vilão muito poderoso, especialmente um mago ou um clérigo de nível alto, se estivermos falando de D&D, pode criar um campo que é anti-magias de cura na dungeon inteira. Nossa. Ou anti-magia total, né? Ou próximo de armadilhas específicas, né? Você não consegue se curar dentro da dungeon inteira. Isso para um grupo de jogadores que confia muito em feitiços de cura, né? Cada sala que você entra, você volta uma e descansa, né? Né? Então, é uma estratégia para você tentar minimizar um pouco esse abuso de poder. E quando eu falo de poder, poder mágico mesmo, né? Que os jogadores têm à sua disposição. Mais alguma coisa? Adicionar armadilhas? Não, assim? eu tô bem. Eu também? Eu também, cara. E aí, beleza? Armadilhas, então, acho que é isso aí. Armadilhas, digamos, não vivas, né? E tem também, então, agora falando quem que nós vamos colocar lá dentro. Tipo, defensores ou guardas.
Falamos de alguns monstros já. O monstro armadilha. Acho que o mestre tem que ter aquela peculiaridade de pegar o livro dos monstros. Porque a ideia e olhar e falar é... assim, nossa, queria tanto colocar esse monstro, né? Exatamente. E ele começar a pensar nas salas, ou que ele desenhou, que ele pegou no Dungeon Creator, ou qualquer outro tipo de software, e falar, pô, o monstro mora aqui por causa de começar a criar histórias daquela sala, por que o monstro estava ali, ou por que aquele prisioneiro está ali, ou por que o boss está naquela última sala lá enfiado, socado lá no fundo, coisa que isso daí também não precisa ser necessariamente feito, né? O boss pode estar numa sala do meio, ele pode estar protegendo algumas outros conjuntos de salas. Salas secretas também, que é outro ponto super importante. Salas secretas, as alavancas, as caixas que você encontra no meio das salas, a cozinha que tem os utensílios, os barris e tudo mais. Aí o GM ele tem que criar as histórias das salas. E o porquê que elas existem. Porque tudo isso faz parte da exploração da masmorra, da dungeon, e com isso os jogadores começam a descobrir qual que é a lógica interna dessa dungeon, por que ela funciona desse jeito. Se ela tiver, por exemplo... Isso acontece muito em videogame, mas não teria por que não acontecer na realidade. Se você tem alavancas ou coisas que você precisa fazer em certas salas para ativar passagens ou entradas de outras salas, portas, você faz com que os jogadores tenham que passar pela mesma sala 2 ou 3, 4 vezes. Isso é uma coisa bem legal, típica da Dungeon Labirinto. Muitas vezes os jogadores vão passar por portas fechadas ou por paredes que obviamente se movem, mas não conseguem mover de jeito nenhum. E aí chega numa sala com uma alavanca. Aí eles puxam a alavanca e eles só escutam alguma coisa abrindo em algum lugar da dungeon, mas não sabem onde. Eu acho que o principal motivação da dungeon é a surpresa. A surpresa e o prazer do desconhecido. Principalmente se você não tiver um cara que faz mapa. Porque a pessoa vai estar andando no escuro. O mestre, ele como o ser enigmático, ele não pode mostrar o mapa ou falar, vocês encontraram um mapa em tal lugar. Ele tem que guardar isso muito a 7 chaves. Às vezes um mapa incompleto, ou eles estão no nível 3 da dungeon e encontram um mapa pro nível 1. Que já é um nível bem fácil, que eles não têm que passar o tempo todo porque eles têm que sair e voltar pro vilarejo. Então, mapa do nível 1, que eles estão no nível 3. Sim. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, se os jogadores estão começando a memorizar a dungeon, é pôr uma corrida. Põe algum tipo de corrida, perseguição. Um goblinzinho vai lá e rouba um item importante, eles saem correndo. E o cara que está tentando mapear, você fala, não, você não consegue mapear porque vocês estão correndo, vocês meio que se perderam, sabe? Não consegue. Você lembra mais ou menos que fez isso, fez aquilo, mas você não lembra. Fantástico, você quebra as pernas de quem ou está a tentando. sala com gases, né? O cara... Não, com gases de... Pum, não pensei em nada. Não pensei em nada. Mas com armadilha de gás que todos adormecem e podem aparecer presos em alguma sala. O jogo Eye of Beholder, se eu não me engano era o 2, pode ter sido o 1 também, mas acho que era o 2. Ele tinha, você falou de teleporte, ele tinha uma coisa que era muito chata. Você estava andando numa direção, você pisava num quadrado, o quadrado te virava em 180 graus automaticamente. O Phantasy Star do Master System tinha isso também. Tinha algumas coisas disso aí. Então, e como era um corredor que você não via o fundo, você não se dava conta que tinha virado 180 graus e que estava andando para trás. Né? Então seu mapa começou a ficar louco, ou então igual onde você já tinha passado. Isso é interessante. Era frustrante, eu não recomendo fazer, é frustrante. Frustrante demais, né? Isso vai depender da motivação dos personagens e de como o mestre dá a cadência pro jogo. Porque eu acho que a principal coisa na narração de uma dungeon é que o mestre tem que fazer com que ela não se torne uma coisa monótona. Porque às vezes uma dungeon muito grande, sem motivação, o mestre pode começar bem, mas no final não ter um clímax ou um declínio legal. Tem um livro, acho que eles são 250 páginas de dungeon, chamado The World's Largest Dungeon. Ele foi publicado, se eu não me engano, pela Mongoose Publishing. É uma dungeon imensa que eles colocam num livro de 250 páginas, não uma dungeon só. Ela é imensa, você pode explorar ela inteira ou usar partes dela em aventuras durante, assim, anos, se você quiser. Né? Os tipos de defensores, tipos de guardas, tá? Eu também aqui classifiquei esses aqui em 4 tipos, tá? Que são os clássicos. Você tem aqueles incompetentes em grande quantidade, tá? Goblin, Kobold, Orc, né? A vantagem é que você pode colocar vários deles para defender um pedaço da dungeon, para atacar os personagens. A desvantagem é que em On, né, você fazendo o roleplay dessa dungeon, é necessário alimentá-los e mantê-los motivados, seja com salário, seja com intimidação, e impedir que eles briguem entre si. Geralmente não são monstros muito inteligentes.
né? E eles são muito territoriais e caem um pouco para o lado mais animalesco, né? Você tem também os monstros competentes, aqueles que são raças jogáveis, raças inteligentes. Então eles sabem usar o ambiente da dungeon a seu favor. E eles geralmente têm muitos escravos. Sim. Uhum. E o exemplo, por exemplo, que você usou do cara que rouba alguma coisa do grupo, e o grupo tem que percorrer a dungeon atrás dessa pessoa que roubou um objeto, né? Ele está usando o ambiente a seu favor, porque ele conhece, os jogadores não. Tá? É um dele. Se você tem também, por exemplo, monstros ou guardas causadores de dano específico. Por exemplo, que tem algum veneno exótico, que não pode ser curado com Cure Poison normal. Tá? Você tem, por exemplo, aqueles monstros de ferrugem que estragam a armadura. Isso é muito legal. Tá? Que estragam um tipo de equipamento especial. Ou que cancelam bônus mágicos. Tá? São campos anti-magia, né? Dispel Magic, entre outras coisas. O próprio Beholder, né? Por exemplo, o Beholder com o olho central dele, né? É um desses, né? Se os jogadores não estão preparados para tomar danos especiais, como por exemplo dano mental, dano psionico, é outra coisa que você pode usar também para impedir que eles cheguem ao objetivo final, ou para atrasá-los, né? E você tem também o quarto tipo, que são agentes especiais, né? Criaturas aquáticas nas partes alagadas, elementais do fogo ou salamandras nas passagens perto dos campos de lava, de magma, aquele predador invisível, as sombras que atacam os jogadores também, aquele tipo de morto-vivo, elementais, construtos, entre outras coisas. São tipos diferentes de monstros que você usa para propósitos específicos. De proteger alguma coisa ou prisioneiros, né? Ou, aí vai dependendo do tipo de dungeon que você construir. Mas de maneira geral esses monstros estão sempre presentes. Sim, né? Eles são clássicos monstros de dungeon e mesmo sendo clássicos tem vários tipos diferentes. E os monstros sobrenaturais podem ser armadilhas que a única coisa que a armadilha faz é ativar esse tipo de monstro. Abre as paredes e cai um monte de morto-vivo em cima dos caras. Ou ativa um elemental. Abre a jaula do monstro da ferrugem, por exemplo. Monstro da ferrugem, tá? Pra quem nunca enfrentou é o pânico, especialmente se o cara tá com a sua primeira espada mágica. Certo? E então é o seguinte, e a última coisa assim, uma dungeon também tem que ser desafiadora mentalmente. Tem que ter os seus enigmas, tem que ter os seus quebra-cabeças, as suas coisas, né? E aqui uma dica minha que eu faço quando dou as aventuras, né? Os enigmas da dungeon tem que ser resolvidos com roleplay, pra mim. Isso, dica minha. E não com rolagem de dados. Olha, tem uma discussão muito boa que a gente fez com o elenco antigo. Como é que chamava o episódio? Foi há algumas semanas atrás. Que foi sobre isso, na questão de puzzle, por exemplo, ou de resolver alguma questão diplomática, se deveria ser rolagem de dado ou não. Quer dizer, você está fazendo aventura para o jogador ou para o personagem, né? Então tem situações que você está fazendo aventura, ou aquela parte da dungeon, para o personagem. E tem situações que você está fazendo para o jogador. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada, os ouvintes darem uma olhada naquela discussão, para verem o que se enquadra melhor no grupo deles. Eu gosto dos dois tipos, desafios para os jogadores e desafios para os personagens. Eu acho que assim, tem lugar para todas as coisas. Se tem uma mensagem num idioma dracônico, quer dizer... Nossa, meu telefone toca aqui, ele toca em 5 lugares diferentes. São os ouvintes. Tá ligando para reclamar, né? Por exemplo, aquela barra de ferro que desceu e sai o monstro. É um teste para os personagens, rolar força para ver se levanta. Quanto mais tempo falhar, mais monstro aparece. Né? Essa coisa de como o enigma do Indiana Jones, que você tem que descobrir qual que é a palavra, quais são as letras que você tem que pisar. Esse é para os jogadores. E esse é para os jogadores. Né? Especialmente esses desafios para os jogadores, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu aviso isso no começo da aventura ou antes de acontecer isso, né? Se o jogador preferir resolver com rolagem de dados, em vez de sentar e pensar a respeito, né? Eu aviso, se você resolver com rolagem de dados, você tem uma penalidade de 10% no XP a menos. Então, assim, eu digo assim, se o personagem preferir, se o jogador preferir resolver na rolagem de dados, em vez de sentar e pensar no enigma, de quebrar um pouco a cabeça... né, você tira XP. Eu aviso, se você resolver na rolagem de dados, eu vou dar uma penalidade de 10% no seu XP final. Tá? E eu deixo ele escolher. Como que ele vai querer fazer. Ou então seria interessante, na rolagem de dados, você não falar o resultado do enigma final, mas dar dicas. Eu acho que a rolagem de dados pode ser usada para você ter pistas a respeito disso, mas não dar a solução. Sim. Vamos para Lei ou Saveja, então. Né? O que eu tenho aqui de Lei ou Saveja Jogue são joguinhos de videogame primeiro, né? Pool of Radiance, muito legal.
Meio enjoativo, porque é uma dungeon que não acaba nunca. Porque eu comecei a jogar sem saber que era isso. Se você vai jogar sabendo que é uma dungeon gigante em Forgotten Realms, é uma maravilha. Não pegue pro seu grupo o meio orc monge. Ele só presta do 7º nível pra cima. E você começa no primeiro, esquece ele. Diablo, a gente citou Diablo o episódio inteiro. Clássico. A sessão inteira. Episódio. Clássico. Tava pra sair o 3, mas parece que não saiu. Não, tá em fase de produção ainda, até onde eu sei. Baldur's Gate tem muitas dungeons durante o jogo. De vários tipos, de vários tamanhos. Eu também recomendo, como a gente falou na primeira sessão, na primeira parte, Escape from Butcher Bay, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay, que tem é um adventure de primeira pessoa. O jogo te premia de quando em quando com um momento cheio de arma e detonar todo mundo, entendeu? Mas de maneira geral não é um shooter, é um adventure de primeira pessoa. Tem 2 ou 3 tipos de dungeon lá muito legais e grandes, e com habitantes que você conversa, interage, e áreas que você acessa com certos materiais, muito legal. De filme, eu vou roubar o do Arthur Gunis. Labirinto. Um filme que é ruim, mas eu gosto muito, que é o Dungeons and Dragons 2. É bom. Eu gostei. Nossa, eu adoro aquele filme, é muito legal. É um lixo. É um lixo. Especialmente mas porque... O 2 eu achei muito bom. O 2 foi bem menos despretensioso, né? Mais despretensioso. Foi muito mais zoado, D&D, né? Bem menos também. zoado. Foi muito mais D&D também. E muito mais D&D, com certeza. Mas o clérigo é muito engraçado quando ele morre. Verdade. Horrível. Mas eu gosto pra caramba daquele filme. E o meu irmão, uma vez, quando eu comprei e nós assistimos, a gente terminou e falou assim, o filme é ruim. Mas qualquer aventura de RPG que você fizer desse jeito, quer dizer, se nossas aventuras de D&D virassem filme, iam ser isso. Logo é fantástico o filme. O Conde de Monte Cristo, roubei outro do Arthur. É meu. Ah, foi você que falou? É meu. Ah, tá. E de TV... Eu vou falar mais um filme, As Três Penas Brancas. É muito bom também. Eu quase estou recomendando Cubo, mas eu acho que é meio survival horror, não é de exploração. Indiana Jones, a gente falou bastante dele. Indiana Jones é o último cruzado. Né? Não todos, né? O Tempo da Perdição também é uma dungeon. Também é verdade. De livro, eu recomendo a série... Comece pelo primeiro, Hyperion, do Dan Simmons, porque tem lá, é uma ficção científica. Dos 150 mundos que fazem parte da... Como é que chama? Da hegemonia, que é tipo o governo espacial, mais 100 e tantos mundos coloniais, só 9 são mundos labirínticos. São mundos que têm labirintos de centenas de milhares de quilômetros no subterrâneo. E eles têm certas características típicas. Por exemplo, são todos geologicamente inativos. Não vou contar o mistério, tá? Tem uma explicação por que esses túneis labirínticos são da época pré-humana, são de centenas de milhares de anos no passado. Muito bom para esse lance labiríntico. De labirinto mesmo tem muito pouco, mas o conceito e o mistério de você falar, esses caras não vão lá explorar esse labirinto, pelo amor de Deus, tem que ir lá explorar. Hyperion é um dos 9 planetas que tem no labirinto. Harry Potter e a Câmara Secreta, né? É bom. Harry Potter e a Câmara Secreta é muito legal, porque também é uma dungeon toda baseada em armadilhas. Com um monstro no final, né? Sim. E eu recomendo um programa de TV chamado Cidades Subterrâneas, que passa no History. Muito bom. E se você tiver oportunidade, cara, explore uma gruta ou uma caverna dessas turísticas, né? Não vai se aventurar num buraco por aí, com o seu grupo de jogadores. Eu mudei completamente minha descrição de dungeons quando eu jogava com meus irmãos, quando nós fomos na gruta do Maquiné. Eu só precisava falar assim, vocês lembram daquilo, tal coisa? Beleza, então é assim que é a dungeon. O gruta do Maquiné é lá perto de BH. Até o mestre com os jogadores, experimente lugares diferentes para fazer sua aventura, né? É sempre interessante você estimular outros sentidos, a não ser a audição. Né? Cavernas e lugares muito velhos geralmente tem cheiro de mofo. Se você tem monstros morando ali, você tem cheiro dos restos de comida, das excreções. Se você tem raças inteligentes, se cozinham, você tem cheiro de comida dentro da dungeon. Ou às vezes tudo isso misturado. Né? Subterrâneo de castelo, aqui no Brasil é difícil nós temos dungeon, mas se você tiver a oportunidade de ir para a Europa e ver aquelas dungeons que tem em Paris ou na Alemanha, é uma boa ponte de referência também. Na Bahia, o mercado modelo tem uma
Não é uma dungeon, mas tem um calabouço embaixo. Tem, mesmo, eu visitei. Que legal. É legal, é que ele é todo inundado e tem blocos de cimento que você vai andando por eles. Nossa, que é massa. louco, e é um cheiro de fedor absurdo. Fedorzão, né? De mofo e coisas de podres. Mais alguma recomendação? Da série de livros clássicos de aventuras fantásticas, são 2 que são para mestres, que é o próprio Aventuras Fantásticas, que é um livro preto, que tem 2 dungeons, uma pequena para iniciantes e uma um pouco maior, e o Saqueador de Charadas, que são 4 módulos de aventura, são 4 dungeons diferentes. Da série Vampiro à Máscara, são 2 livros que eu consegui comprar numa edição combinada, que saiu depois. O Diablerie México, que os seus personagens invadem uma pirâmide azteca, tem todo tipo de armadilhas ali, e Diablerie Britain, que você invade um lugar onde está enterrado uma vampira ancestral do tempo da Mesopotâmia, né? E ali você tem salas de dungeon que são a dungeon, elas, na verdade, é quase uma outra dimensão. Você passa por muito terror psicológico mesmo. Você não tem, por exemplo, muitas coisas físicas para interagir. Você interage mais com os medos do seu personagem. É uma coisa bem doida, sabe? Como é Diablerie, né? Ou seja, os seus vampiros estão lá para matar vampiros muito poderosos. Legal. O World's Largest Dungeon, eu não me lembro da editora, mas eu tenho quase certeza que é Mongoose, porque eles são bem cheios de fazer coisas desse tipo. É uma dungeon de 250 páginas. Nossa. Uma só. Mas ela é imensa, por isso que ela é a maior dungeon do mundo. Né? Vamos sugerir, assim, digamos, um prelúdio de uma dungeon. Tá, uma música até já meio famosa, chamada Hotel California. Do Eagles. The Eagles, a música do Eagles. Eu vou recomendar uma outra também, do Yngwie Malmsteen. Então, a música chama Riot in the Dungeons. É uma música, é um rock, é um hard rock, muito legal. E é muito massa, cara. Riot in the Dungeon, do Yngwie Malmsteen. É isso aí. O Hotel California, para quem não conhece, é um clássico, anos 60 e 70, que mostra a pessoa que chega de carro num hotel, né, se hospeda no hotel, e aí acontecem algumas coisas estranhas e meio macabras ali dentro, né. A tradução da música você encontra em qualquer site aí. Cifra Club ou qualquer outra coisa. O letras.mus.br, né, tem isso aí. Ou em inglês direto ou já traduzido, né. E mostra que o mais legal é o final da música, né, que fala: você pode pagar a conta a hora que você quiser, mas você nunca vai poder sair desse hotel. Tem umas coisas bizarras que acontecem lá no meio. Que legal. Beleza, então, galera. Acho que quase virou 3 partes esse episódio. E continue fazendo as pautas sempre, porque dá pra gente organizar muito melhor dessa maneira. Então, semana que vem, culturas exóticas, talvez, né? Sim. Nós não sabemos. É um mistério. Podcast vamos deixar no mistério. Esse podcast é uma caixinha de surpresas, lógico, porque ainda não saiu de Tolkien, né, cara? De Senhor dos Anéis, né? Então tá, beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Dungeons. Eu adorei, porque eu tô saindo daqui com ideias pros meus Monday Night Fights. Os meus jogadores que aguardam, tá? E Astromo, Shogun, Alien e Ketrak, me aguardem com essas ideias que eu tirei aqui desse episódio. Até semana que vem, galera. Pessoal, essas gravações do podcast estão sendo uma coisa nova pra mim, mas estão reacendendo a chama, meu interesse em jogar RPG de novo. E faz um tempinho que eu tenho só lido a respeito. É por conta de horários e coisas do tipo, mas tenho vontade agora de começar a colocar meus horários ao redor de pelo menos uma partida a cada 2 semanas, tá? Obrigado por terem ouvido a gente e até a próxima. Então, pessoal, obrigado principalmente pelos elogios e pela confiança na nova equipe. Né? O fardo é grande, né? Não vou me colocar como Frodo, mas o fardo é grande. E a gente vai se esforçar ao máximo para vocês e trazendo sempre curiosidades que vocês possam usar nas suas aventuras, novidades e curiosidades. Beleza. Até mais. E para quem ainda tá sentindo saudade da Fran, ou para quem já montou o Fran Club, né? Já entrou para ele. Ela vai estar de volta logo logo. Prometemos para vocês. Descobrir por que ela não tá aqui. Com certeza. Mas isso a gente descobre, tá? Logo a Fran está de volta para a alegria dos membros do Fran Club. Tchau. Alô. Acho que eu vou mestrar André Malta pra vocês. Você sabe que o tio Nitro é um dos grandes partidários do
podcast cruzão, né? Podcast bruto. Punk, né? Só com limpeza de áudio e sem edição, sabe? Ele fala que tá na moda agora. Eu, particularmente, detesto. Eu gosto de episódios de podcasts que são, como eu sempre falo, cuidadosamente editados para parecer que não tem edição. O Bear Swarm, por exemplo, você jura que não tem edição nenhuma. Só que você escuta eles falando e às vezes teve uma vez que o Rob, ele fez uma música, ele fez um mix com os do outro cara, do Mike, eu acho. Cara, foi assim, 4 minutos, ele pôs uma música e ele ficou muito bom, quer dizer, mostra que ele tira, só que você não percebe que ele tira, sabe? Eles fazem que nem a gente, eles gravam o final no começo. Então, e a edição fica muito boa, você jura que não tem edição. E é pra lá que eu me miro. Porque o final no começo é o aquecimento pro começo. Verdade. Pros ouvintes é mais interessante vir no final, porque se você só quiser ouvir a informação, você para de ouvir naquele pedaço. Sim. Mas pra gente esse esquenta é importante, sim, né? Com certeza. Como, por exemplo, o Ivar ia reclamar do Batman e da Batcaverna. Então, né? Já tá gravando. Já tá gravando faz tempo. Na verdade, assim, a palavra-chave do Vozes de Fundo hoje é verossimilhança, né? Ou seja, cara, isso vamos jogar Terra de Og? Isso eu lembro de Terra de Og. Arthur, essa palavra é sua porque você sempre fala dela quando você comenta de Terra de Og. Aliás, esse é RPG que todo mundo tinha que jogar pelo menos uma vez na vida. Mas isso depois, assim, daquela campanha que você já tá uns 2, 3 meses jogando direto. Só fala, não, vamos. Call of Cthulhu durante 3 meses aí pra jogar Terra de Og. Aí se vira legal. Mas então, falando de verossimilhança, isso foi citado um pouquinho no episódio anterior que vocês ouviram semana passada, mas que foi gravado meia hora atrás, tá? E então é o seguinte, o que é verossimilhança e por que eu vou bater em cima do Batman, ou seriado clássico dos anos 60? Bater assim, amistosamente, porque na época ninguém ligava pra isso. Tapa de amor não dói. Já que você vai bater, aí tem que vir aquela tela falando... Muito bom. Muito bom, cara. O que o inconsciente faz com a gente? Muito bom. Mas, por exemplo, verossimilhança. O que é verossimilhança, cara? É fazer coisas que pareçam reais. Ou pelo menos que assim... Tudo bem, mesmo sendo num mundo fictício, ou ficcional, como queiram, que aquilo não levante suspeitas sobre a quebra de alguns segredos e outras coisas. Na lógica daquele mundo faz sentido. Isso é verossimilhança. Mas tem que fazer um pouco de sentido também na lógica do mundo real, para que você acredite, né? Sim, mas aí de um mundo, de maneira geral, inteira daquela história tem que ser verossimilhante. Sim. Né? É o que a Agatha Christie, por exemplo, força a barra no final dos mistérios. O mistério dela é só uma forçação de barra. Sabe aquele negócio, tipo... filme de assalto a banco, assalto a cassino, dá tudo muito certinho, de maneira muito conveniente, tinha tudo pra dar errado. Né, mas aí tem o lance da sorte dos protagonistas também, né? Não, mas eu acho Ou do MacGyver. O MacGyver tem uma sorte que eu vou te contar. MacGyver é o cara, meu. Cara, MacGyver MacGyver é o cara. Então é o seguinte, cara, vamos pensar no Batman dos anos 60, assim. Por exemplo, o Batmóvel sai da Batcaverna. E a Batcaverna tem tipo uma entrada de um portão de garagem assim que é de pedra, né? Agora, imagina se você fizesse o caminho contrário, tá? Se você encontra uma estrada, que a estrada acaba numa montanha, tá? Não é coisa pra desconfiar. Tipo assim, por que a estrada acaba nesta montanha? Não, é pior. Depois da chuva, tá cheio de marca de pneu que acaba na montanha. Acaba na montanha. Isso mesmo. Não, mas aí pras pessoas leigas, simplesmente, não construíram um túnel. Aí o cara... E muita gente bateu aqui, né? Tentando entrar no túnel. Olha só as marcas de pneu. Aí chega agora, o nerdzinho lá e fala melon. Pra ver se abre. Não, abre de sésamo. Esse é o nerd mais anos 40, anos 30. Cara, mas o Batman do Gibi é muito pior. Porque o cara, ele tem entrada da Batcaverna pra tudo que é lado em Gotham City. Tem o busto de não sei quem na praça, uma entrada pra Batcaverna. Cara, imagina a quantidade de gente que o Batman teve que matar porque descobriu a entrada sem querer. Imagina o Batman trabalhando no seu Bat-computador, aí de repente, cai uma pessoa assim. Pô, realizei, velho. E com a fantasia do Batman já colocada, né? Meu Deus! É verdade, porque nos anos 60 eles entravam naquele... Naquele poste de bombeiro, entrava de terno e saía de roupa. Pois é, cara, os caras entravam no poste de terno, os dois, e saía fantasiado de Batman e Robin. Ou pior, descia e saía, o cara caía, com a roupa do Robin. Será que não às vezes quando eles entravam trocado assim? Eu acho que cada um tinha o seu poste ali pra entrar, né? Aí você errasse, né, cara? Não, e o mais legal dos anos 60 era o Robin com a Santo Deus, Batman. Santo qualquer coisa, Batman. Santa Batatinha, Batman. Cara.
Era muita comédia, né? Era muita comédia. Não, mas aí que tá. O legal do Batman é ver justamente essa passagem dele pelos anos. Cada década, vamos dizer assim, ele tem uma temática diferente. O Batman de hoje já bem modificado, mas esse conceito de Batman que nós temos, o detetive, Cavaleiro das Trevas, meio paranoico, meio loucão, tipo assim, tão louco quanto seus inimigos, é dos anos 70, do... John Byrne. Não, Bill Finger e... É antes, então. O John Byrne nunca mexeu no Batman, não. Ele não fez o Cavaleiro das Trevas? Não, isso foi o Frank Miller nos anos 80. Frank Miller, perdão, falei bosta. Mas o Cavaleiro das Trevas, ele revolucionou o gibi de maneira geral, né? O Bart dos anos 60, como é que chama os dois caras? Eram o escritor e o desenhista que mudaram o Batman pra esse Batman maluco, obcecado. Porque antes o Batman era... meio pastelão, né? Mas nos anos 40 e 50, nos anos 40 e 50, o Batman enfrentava nazistas e alienígenas. Mas assim, nos anos 60 era galhofa. Aí é que tá, não é pastelão, era o conceito da época, cara. Se pegar todos os super-heróis da época, era aquele conceito certinho. Sim, meio... não, mas teve a época dos anos 40, final dos anos 30, que assim, os inimigos eram todos nazistas. Você tinha, por exemplo, Capitão América invadindo a Europa, sabe? Não, o primeiro gibi do Capitão América saiu em dezembro. Quando é que foi que os Estados Unidos entrou na... No dia D? Não, dia D é o final. Ataque Super Harbor foi tipo... Se foi dezembro, teve o gibi do Capitão América em agosto, foi assim, 3 meses antes. E no primeiro gibi, o Capitão América dá um soco na cara do Hitler, dá um cruzado no queixo do Hitler. Pau, bem na boca. Foi muito criticado esse gibi justamente porque os Estados Unidos não estavam participando da guerra e mostra o América dando um sopapo, né? No Hitler. É igual saiu né? uma super interessante falando da outra história da Segunda Guerra. Na verdade, quem ganhou a Segunda Guerra, quem fez a vitória da Segunda Guerra foram os nossos amigos russos. Não, foi os russos. Tipo, até chegar no dia D, teve o dia A, o dia B e o dia C. que quem ganhou essas guerras foram os russos. Eu não estudei a história da Segunda Guerra, tá? Não se assustem, eu não estudei toda a história do planeta na faculdade, tá? Não, eu viro, não tem ninguém que Marcelo, assim, então rasga esse diploma, por favor. Me pergunta sobre mas não sei o que da China. Eu falo, velho, eu não estudei China, não tem China na faculdade. A pessoa assim, como não? Né? Tipo, eu estudei muito pouca coisa. Entendeu? A ideia é assim, a faculdade nos dá a ferramenta pra você saber onde procurar. Ou treinamento pra saber onde procurar, mas não tudo, né? Tem coisa que nós estudamos exaustivamente. Eu tive acho que 2 anos, foram 2 anos de Roma e 2 anos e meio de Grécia, porque eu peguei uma... Como é que chama? Aquelas optativas, né? E tem coisa que é menos, mas história da Segunda Guerra, nada. Mas o que eu vi assim do Discovery Channel, a ideia que eu tenho é que a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu porque ela, de repente, ela tentou invadir a Rússia no inverno. Idiotas. E ela tentou combater em 2 ou 3 frentes, né? Mas aí já não foi culpa da Alemanha, foi a própria União Soviética, a vantagem estratégica da União Soviética do outro lado, que passou a combater. Usou aquela tática também dos campos devastados. Que a União Soviética usou contra Napoleão. Foi a mesma tática que também funcionou. Só que também tinha isso, nós estávamos divididos entre a Rússia, tava no Egito também, eles tinham os Africa Corps também, mandaram alguns dos melhores generais pra África, pro norte da África. O general Rommel. O Rommel. Rommel. Divisão. Daquelas... perdeu a guerra. Daquelas divisões de Panzers, né? Os caras mandaram tudo pro norte da África, uma área que não era nem estrategicamente interessante. O legal da Super Interessante é que fala justamente disso. A partir do momento que Hitler assumiu a guerra inteira pra si, ele perdeu a guerra. E na verdade ele não foi um gênio, ele foi um louco. Ele entrou com os burros na água, pra dizer assim.